Olá, bom dia! Seja bem-vindo à nossa terceira aula, ao nosso terceiro momento de formação. Como foi as leituras durante a semana? Todo mundo aproveitou bem? Estudou bastante? Então hoje vamos continuar com o nosso momento de estudo. Então hoje, nossa terceira aula, como nós já dissemos, eu sou a professora Domingas, juntamente com o professor Marcel. Hoje nós vamos trabalhar o vídeo com vocês e o nosso curso é o Multimeios Didáticos. É importante também que você fique ciente sempre qual é o objetivo da nossa aula, para que ao final do nosso encontro você entenda se esse objetivo foi alcançado, se você conseguiu compreender os conteúdos. Então vamos ao objetivo da nossa aula de hoje, do nosso terceiro encontro. Compreender a relação do homem com o trabalho, com a tecnologia, como dimensões significativas na vida humana. Então, o nosso objetivo é esse de hoje, compreender essas relações do homem com a tecnologia, com o mercado de trabalho e assim por diante. Nós também temos aqui, até mesmo para situá-lo, o nosso roteiro da aula de hoje, do nosso terceiro encontro. Primeiro tópico, o homem e o trabalho. Como se dá essa relação, essa dinâmica? A revolução tecnológica. Nosso terceiro tópico de estudo será tecnologias e o mercado de trabalho. A informática e o último tópico, sistema operacional Windows. É importante também que você observe e anote sempre o nosso roteiro de aula, até mesmo para você seguir o passo a passo de tudo que estaremos trabalhando aqui. Bom, conforme nós já apresentamos, o primeiro, o homem e o trabalho. Primeiro, a relação homem e trabalho vem sofrendo mudanças ao longo da história. Você já parou para perceber que mudanças são essas que acontecem ao longo da história? Você já percebeu que antigamente as formas de organização se davam de uma forma e hoje, com o avanço da tecnologia, ela acontece de uma outra forma? E você observa e compreende como esse impacto acontece na vida do indivíduo? Então essa relação é importante que você observe essa influência e como ela vem acontecendo. Nas sociedades industriais, a energia e as máquinas transformaram a natureza do trabalho. Nós sabemos que uma das fontes referente ao trabalho o trabalho ele realiza e dignifica o homem. Através do trabalho, o homem tem essa qualidade de realizar seus sonhos, de adquirir bens e etc. Mas é importante observar também de que forma essa transformação ela influencia na natureza do trabalho. Hoje, com o avanço da tecnologia, como se dá esse processo de transformação? Você já parou para pensar nisso? Continuando, com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, em 1760, surge a fábrica para abrigar máquinas e um grande número de operários. Então, observe aqui esse recorte temporal. Fábrica, operários e fazer essa organização. Observe como era organizada essa questão do trabalho antigamente e observe também como ela acontece hoje. O início da tecnologia. É importante você observar o seguinte, que a partir de 1970, quando começa o período chamado de pós-industrial, a revolução tecnológica na informática, na microeletrônica, na biotecnologia, trouxe novas modalidades
de organização ao trabalho humano. Então, essa biotecnologia, ela hoje está em evidência, a microeletrônica também. Ou seja, são modalidades importantes e significativas nessa organização ao trabalho humano. E a gente pode observar que isso se dá, conforme já foi citado aqui, em diferentes modalidades. É importante também a gente observar que essa revolução tecnológica, segundo um teórico, Castells, em 1999, ela significa o quê? O amadurecimento da revolução das tecnologias da informação na década de 1960, que modificou esse processo de trabalho, introduzindo novas formas de divisão de trabalho, tanto no aspecto técnico como no social. Então, observem aqui esse referencial teórico desse autor de 1999, se referindo à revolução das tecnologias da informação na década de 90. Ou seja, esse avanço tecnológico, esses avanços nas diferentes modalidades, ele representa um aspecto significativo na vida do indivíduo. E essas mudanças, elas acontecem diariamente. Por quê? Esse universo das tecnologias, eles são assim, dinâmicos. A cada dia nós temos aí grandes informações que são modificadas. Referente a tecnologias e mercado de trabalho, a gente observa o seguinte: com a informatização presente na maioria das atividades humanas, o trabalho precisa possuir habilidades e conhecimentos múltiplos, mais autonomia e participação. Essa questão da autonomia e da participação, elas são elementos importantes hoje no universo acadêmico e também na questão educacional. Aí na sua escola, por exemplo, você precisa ter autonomia para desenvolver certas atividades. É importante destacar também que nessas tecnologias e mercado de trabalho, a escola também está inserida. E essa informatização presente, que se faz presente diariamente de todas as formas, ela precisa envolver, sim, atividades humanas. E o trabalhador, no caso você, aluno, precisa possuir essas habilidades e conhecimentos. Hoje você está investindo aqui na sua formação, buscando ter essas habilidades e conhecimentos, para que você possa depois desenvolver com autonomia o seu trabalho aí na escola. Tecnologias e mercado de trabalho é o nosso tópico seguinte. Muito bem, a difusão da tecnologia da informação, embora elimine alguns empregos tradicionais na indústria, também cria, é importante destacar que se cria também novos empregos ligados à indústria de alta tecnologia. Algumas pessoas questionam por que, com o avanço tecnológico, muitas pessoas são deixadas de lado. Mas você já parou para pensar que se você fizer cursos, se qualificar, você também vai ter chance no mercado de trabalho? Você já parou para pensar nisso? Então é importante que se observe que hoje a exigência referente a novos empregos, ela exige de fato que você tenha qualificação. Essa qualificação não se pode abrir mão dela de forma alguma, porque o indivíduo qualificado ele tem muito mais chances de ingressar no mercado de trabalho. E a informática para o trabalhador? É importante essa formação dos trabalhadores com vistas a um novo formato de emprego e exigências de conhecimento em informática. Esse conhecimento em informática,
ele de fato, ele é muito cobrado e muito exigido. Você precisa ter esses domínios básicos de como acessar, ligar uma máquina, conhecer as ferramentas que ela disponibiliza, são elementos importantes. Quando você tem esses conhecimentos, você consegue realizar demais atividades. Uma questão que não pode ser ignorada na análise do mercado de trabalho atual, é importante destacar isso, é a importância da qualificação profissional. Uma coisa assim que você deve ter bem presente é o seguinte: quanto mais estudar, mais você será qualificado. Não pense que fazer só um curso vai te qualificar 100%, não. A formação é um processo contínuo, é uma busca diária. Quanto mais você estudar, quanto mais cursos você tiver, você vai ter um referencial teórico muito bom. E isso vai fazer com que você se destaque das demais que estão aí na sua área também, até mesmo num concurso público. Quando você tiver investido na sua formação, você vai se destacando e vai ganhando mais espaço. E essa informática para o trabalhador? Essa baixa qualidade do ensino e a falta de fornecimento de qualificações para os novos empregos da sociedade informacional podem rebaixar pessoas ou excluí-las do mercado de trabalho. O que você pensa em relação à qualidade de ensino e essa qualificação? Hoje, por exemplo, através do Profuncionário, você está tendo uma oportunidade de fazer uma capacitação, de entender melhor essa dinâmica na sua escola, no seu ambiente de trabalho. E é importante que essa qualificação te deixe assim mais ciente, né, de como realmente acontece o teu trabalho na escola e te possibilite também conhecer novas dimensões de como isso acontece. A gente também sabe que essa baixa qualidade de ensino é algo assim que vem sendo bastante comentado. Mas o que de fato é essa baixa qualidade de ensino? O que falta para esse ensino ser melhor? A gente sabe que falta também investimento relacionado a políticas públicas. Mas e você? O que faz para melhorar essa qualidade de ensino? A gente sabe que tem muitos cursos, muitas ofertas e depende também de algo chamado motivação. Se você está motivado a buscar, você vai correr atrás da sua formação. E aqui nesse outro ponto, a informática, ela é essencial. A gente observa hoje essa influência da informática em vários setores, seja na saúde, seja no meio ambiente, através de ações que a gente observa diariamente. Por exemplo, hoje na área da medicina a gente conta aí com exames sofisticados, operações sendo realizadas através do robô para evitar altos índices de contaminação. Então, todas as áreas aí que você pode conhecer, elas disponibilizam esses recursos envolvendo as novas e altas tecnologias. Nós temos aí no Brasil vários hospitais que já atendem o paciente utilizando esses recursos. Ou seja, hoje o computador, a informática, a internet, todos esses elementos fazem parte do nosso dia a dia. Nós não temos mais como ficar distante deles. Continuando aqui, a informática pode ser conceituada, então, como o ramo da tecnologia. É importante você destacar esse ramo da tecnologia que trata do processamento de informações ou dados por meio do computador, tornou-se fundamental e mudou o perfil dos empregos na nossa sociedade. Então, a gente sabe que a nossa sociedade, essa nova sociedade do conhecimento, ela também passa por essas modificações. É importante dizer novamente que a informática hoje faz parte, sim, do universo de todos os ramos. Até as crianças hoje disponibilizam de um celular mais sofisticado com vários aplicativos. Então, essa informática hoje, ela está muito presente no nosso dia a dia. E a informática hoje em dia, a gente sabe que o computador ele facilita a nossa vida. E como facilita? Não só enquanto profissionais,
mas também enquanto pessoas e cidadãos. Quem não tem conhecimentos fundamentais na área de informática enfrenta hoje dificuldades, tanto para se manter no mercado de trabalho, como para realizar tarefas mais simples, como retirar extrato, um extrato bancário em um caixa eletrônico, ou fazer uma pesquisa pela internet. Se você tem algumas dessas dificuldades e geralmente precisa do auxílio de alguém, seja no banco ou para fazer uma pesquisa, vamos trabalhando para você logo nos próximos dias fazer essa operação de retirar um extrato e de fazer a sua própria pesquisa. Não se preocupa, porque logo você vai realizar essas atividades. Bom, agora nós vamos assistir a aula com o professor Marcel, onde nós vamos entrar no segundo momento da nossa aula. É importante que você fique bem atento, porque agora você vai aprender o passo a passo de como utilizar o computador e as ferramentas que ele disponibiliza. Até mais e boa aula! Vamos aprender as noções básicas de Windows 7, como está previsto no caderno da disciplina. Tá? Então, se você ainda não acessou o caderno da disciplina, ele está disponível no ambiente virtual. Existem diversas versões do sistema operacional Windows, sendo que o Windows 8 é a versão mais atual. Se vocês pegarem o caderno de vocês, pessoal, vocês vão ver que a versão mais atual que está dizendo lá é o Windows 7. Porém, foi naquele tempo que ele foi escrito, tá? Então agora a gente já tem uma versão, como vocês podem ver, a tecnologia está constantemente mudando. Então até para escrever as apostilas é difícil, porque você escreve hoje uma versão do sistema, amanhã já tem outra. Então o que a gente tem atualmente do Windows é o Windows 8. Tá? Porém, ele ainda está em fase de adaptação, perdão, ele ainda está em fase de aceitação, vamos dizer assim, ok? Por isso que a gente vai aprender o Windows 7, que foi muito bem aceito. Aprenderemos, por exemplo, a ligar e desligar um computador, isso aí é tranquilo, e nele salvar e organizar arquivos. Como é que se organiza um arquivo no computador, como é que se cria pastas, entre outras coisas. Introdução, uma breve introdução. Primeiramente, devemos conhecer as partes que compõem um computador. E aqui vem alguns aspectos importantes, talvez você já tenha conhecido, mas é bom a gente frisar. Tá? Primeiramente, das partes do computador que nós vamos ter, temos o monitor, o gabinete, né, que muitas vezes é chamado de CPU também, o mouse e o teclado. Né? Então, acredito que todos vocês já devam ter visto, né, todas essas partes que compõem um computador. Pelo menos a princípio, né, a gente tem ainda essas partes. A tendência é que a gente comece a mesclar aqui, né, o funcionamento interno do gabinete, por exemplo, já comece a ficar acoplado com o monitor. A gente vai ver algumas situações desse tipo. Mas o que é importante a gente descrever como é que funciona tanto o monitor, né, o gabinete, o mouse e o teclado, que são peças fundamentais para a gente utilizar o computador. Então vamos ao primeiro. Primeiro, o gabinete. Então, no gabinete são alojados todos os componentes necessários para o funcionamento do computador. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem ilustrativa do gabinete. O gabinete, gente, é essa caixa, né, normalmente de metal aqui, que dentro dela a gente vai ter algumas partes importantes. Né? A gente vai ter a memória RAM, que é a memória principal. A gente vai ter a placa de vídeo, a placa-mãe, que é essa placa verde aqui, enorme. Né? A gente vai ter o processador. Vamos ter vários componentes aí, mas que para a nossa aula não é importante. O que é importante vocês entenderem é que no gabinete é onde fica todo o processamento do computador. Tá? Então, se o computador de vocês estiverem sofrendo algum problema de funcionamento, ele está travando, certamente o problema está no gabinete. Aqui dentro deve ter algum componente que não está funcionando corretamente. Tá? O problema não está relacionado ao monitor, nem ao mouse, nem ao teclado. Nesse caso aqui, o problema vai estar de funcionamento de algum desses componentes internos que ficam aqui no gabinete. Tá? Então, o gabinete, o que é importante a gente entender, é que ele contém todo o funcionamento, todo o processamento da máquina está no gabinete.
Ficou claro, gente? Ok? Anotem suas dúvidas, se ficou alguma coisa, alguma informação que vocês não entenderam, para a gente estar respondendo logo mais. Monitor. Acho que é o mais fácil de todos, é o monitor, né? Por meio dele você pode ler textos, ver imagens, acompanhar o que o sistema operacional faz e visualizar páginas na internet. Então esse aqui é o componente mais visualizado por todos, né? A gente não quer nem saber de olhar para o gabinete, a gente quer saber de acompanhar o que está sendo mostrado na tela. Tá? Então muitas vezes a gente vê que temos alguns monitores antigos, alguns monitores mais atuais. A tendência é que realmente a gente utilize monitores LCD ou então monitores LED, né? Como televisor, né? O televisor também vem passando por esse tipo de evolução. Ok, gente? Então o monitor, acredito que seja também um conteúdo tranquilo para vocês compreenderem. É lá que é mostrado tudo o que está acontecendo dentro do sistema, é através do monitor. E aí, teclado. O teclado também está quase em extinção, né, gente? Que agora que está tudo via touchscreen, tudo via tela, né? A gente toca na tela para digitar textos, ó. Então o teclado também está quase em extinção. O teclado serve para quê? Para a gente digitar textos. O teclado em aparelho celular já acabou, né? Praticamente o teclado agora é todo na tela do monitor. Então serve para a gente digitar textos, executar comandos como dar espaço entre uma palavra e outra, ou entre uma linha e outra do texto, entre outras coisas, né? Então o teclado tem aquela função da gente inserir os caracteres. Então a gente vai digitando, né, as letras e vai montando as palavras através do teclado. Essa é a função dele. E aí a gente também tem a próxima parte do computador, que compõe também o mouse. Também indico que ele também está com seus dias um pouco contados, porque a gente também consegue selecionar tudo via monitor também, né, tanto nos tablets, né, isso já é a prova de que a gente já pode selecionar tudo tocando na tela. Mas o objetivo do mouse é justamente, é com ele que você seleciona o que se deseja, o que deseja na tela do computador. Então hoje a gente ainda utiliza o mouse, mas a tendência é que as telas a gente possa clicar na tela e tornar isso mais prático para a gente. Mas é importante a gente conhecer esse conceito de mouse, teclado, gabinete e monitor. Então essas são as partes do computador. Acredito que também todos vocês já devam ter conhecido, ok? Então, falamos do computador e agora a gente vai falar do que é o sistema operacional, né? Então, agora que já conhecemos o computador, vamos falar a respeito do sistema operacional. Aqui no nosso slide, o sistema operacional é um software. Essa palavra software, gente, quer dizer sistema, tá? Né? No aspecto inglês. É um software que é responsável por fazer com que nós, usuários, quando a gente está utilizando o computador, a gente recebe o nome de usuário, tá, gente? Então, o usuário do computador somos nós, seres humanos, para que a gente consiga ver as funções do computador. É através do sistema operacional que a gente visualiza as funções do computador e fazer com que ele, né, que é uma máquina, ou seja, o computador, entenda o que nós queremos dele. Ok? Então esse é um conceito inicial sobre sistema operacional. Então, sistema operacional é um sistema que veio para fazer o funcionamento da máquina transparente para nós. Então, através do sistema operacional, a gente consegue executar algumas operações no computador. E a gente vai ver que tem alguns tipos de sistemas operacionais, a gente vai aprender pelo menos dois, que servem para facilitar a nossa vida. Tá? Vamos ao exemplo que a gente tem aqui, no nosso slide, que ilustra justamente isso. Aqui a gente tem uma imagem do sistema operacional que faz uma ponte, né? Ele faz uma ligação entre os aplicativos que estão instalados no computador. Então, quando você acessa esses aplicativos na interface gráfica, isso aqui é o monitor, né? Que a gente aprendeu que o monitor ele mostra para a gente uma interface gráfica. Então, através do monitor, a gente interage com um aplicativo. E esse aplicativo ele funciona em cima do sistema operacional que
coordena as atividades de hardware. O hardware, pessoal, são todos os componentes físicos, a placa-mãe, a memória principal, o disco rígido, todos aqueles componentes físicos são gerenciados pelo sistema operacional. É como se fosse uma hierarquia, né? Então a gente tem os aplicativos lá em cima, quando a gente clica no aplicativo para ele fazer alguma operação, ele passa essa operação para o sistema operacional. E o sistema operacional, por sua vez, ele transfere isso para o hardware. Tá? Então, o sistema operacional ele veio para fazer essa transição entre os aplicativos e os componentes físicos dentro do computador. Os sistemas operacionais existem no mercado, né? Existem no mercado diversos tipos de sistemas operacionais. Vamos conhecer os dois principais. Então, nessa aula de hoje, a gente vai conhecer o sistema operacional. Na verdade, a gente vai revisar, né, o Windows 7 e a gente vai ter uma aula ainda futuramente sobre Linux, também um outro sistema operacional muito utilizado. São os dois sistemas que são utilizados no mercado de trabalho. O Windows 7 ele é um sistema operacional pago, que é chamado de proprietário, que você tem que pagar a licença para fazer uso, e o Linux ele é um sistema operacional gratuito, né, que ele é distribuído livremente na internet. Então, para acessar o Windows, acho que vocês já viram também isso, mas vamos revisar. Para começar a trabalhar com o Windows 7, é necessário, primeiramente, ligar o computador. Aí, depois que a gente liga, ele vai iniciar suas atividades. Após alguns segundos, o Windows 7 estará completamente carregado e pronto para ser utilizado. Tá? Então, isso aí eu acho que é uma rotina tranquila para vocês. A gente liga o computador, após alguns segundos, qual é a tela que nos aparece? Né? Aí vai nos aparecer uma tela parecida com essa, a tela de login. O que é a tela de login? Vai ter aqui alguns tipos de usuário. Aqui eu tenho o usuário 1, aqui eu tenho o usuário 2 e aqui eu tenho o usuário 3. Tá? E eu escolho algum desses usuários, eu escolhi esse usuário aqui, onde eu vou digitar uma senha. Se foi configurada uma senha, eu vou ter que digitar a senha para acessar. Então essa aqui é a tela de login para me acessar o meu sistema operacional, o Windows 7. Então no Windows 7 eu posso ter essa tela aqui de login para mim digitar a senha, ok? E aí depois de digitar a senha vem a área de trabalho. Então na área de trabalho, após realizar o login, aparecerá a tela da área de trabalho, na qual encontramos os seguintes itens. Quais são os itens que tem na área de trabalho? Temos os ícones, barra de tarefas e o botão iniciar. Os ícones são normalmente aquelas imagenzinhas que ficam presentes para a gente clicar e começar uma atividade. A barra de tarefas é uma barra que fica na parte inferior, a gente vai já ver. E o botão iniciar, ele fica presente na barra de tarefas. Vamos ver como é que estão dispostos esses itens. Está aqui a nossa área de trabalho, chamado de desktop. E aqui eu vou ter alguns ícones. Aqui eu tenho o ícone da lixeira. Se eu tivesse aqui outros ícones, eles estariam presentes aqui na minha área de trabalho. Tá? Então aqui eu teria os ícones. E aí esses ícones servem para a gente apenas, né, para facilitar o acesso a uma determinada atividade. Basta eu clicar no ícone para já começar a acessar, né, as funcionalidades daquele programa. E a barra de tarefas? A barra de tarefas está aqui embaixo, na parte inferior, tá? Onde vai ter aqui alguns programas que já estão abertos. Né? Alguns programas já ficam pré-estabelecidos aqui. E todos os programas que eu abro, eles vêm fazer parte da minha barra de tarefas. E aqui o botão, né, para a gente terminar o terceiro item, o botão iniciar, que é onde eu começo, né, abre-se o menu iniciar, que a gente vai falar dele logo mais. Os ícones, a gente já acabamos de ver, né? Os ícones são as figuras que representam recursos do computador. Um ícone pode representar tanto texto, música, programa, fotos. Podemos adicionar ícones na área de trabalho, assim como podemos excluí-lo. E aqui nós temos alguns exemplos de ícone: lixeira, computador, painel de controle, né? E aqui a gente tem uma pasta, né? Que é a pasta do João. Então eu posso criar ícones, eu posso criar uma pasta, né, na minha área de trabalho e ele se torna um ícone, ok?
barra de tarefas, como a gente viu, fica na parte inferior da área de trabalho. A barra de tarefas mostra quais as janelas estão abertas no momento. Mesmo que algumas estejam minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo assim alternar entre essas janelas ou entre os programas com rapidez e facilidade. Na barra de tarefas, pessoal, a gente sabe que quando a gente abre um programa, ela vai constar aqui na barra de tarefas. Eu posso abrir um outro programa que vai constar aqui do lado e aí eu posso alternar entre um programa e outro sem precisar fechar aquele programa. Então é excelente para a gente trabalhar, né, com vários programas abertos ao mesmo tempo. Botão iniciar. O botão iniciar é o portão de entrada para programas, pastas e configurações do computador. Também é chamado de menu iniciar. Então o botão iniciar também é chamado de menu iniciar, pois oferece uma lista de opções, exatamente como o menu de um restaurante, né? Então por isso que chama de menu, né? É como a palavra iniciar já diz, é o local onde iniciaremos os programas. Então é no menu iniciar que a gente inicia os programas. E aqui está o exemplo, né, do menu iniciar aberto. Cliquei no menu iniciar, ele me abre esse menu repleto de programas para mim começar a trabalhar. Então eu posso utilizar qualquer um desses programas, posso configurar também da forma que eu achar mais adequado, né, cada um dos meus programas, e aí eu posso começar a trabalhar com o meu computador. Então o menu iniciar também é o menu essencial do sistema Windows 7. Acessórios do Windows 7. Então o Windows 7 inclui muitos programas e acessórios úteis. São ferramentas para edição de texto, criação de imagens, jogos, ferramentas para melhorar a performance do computador e outros exemplos que nós vamos ter. Ok? Então, como é que a gente acessa a pasta acessórios, né? Então, a pasta acessórios é acessível dando-se um clique no botão iniciar, lá no menu iniciar, na barra de tarefas, né? Escolhendo a opção todos os programas e aí no submenu aparece acessórios. Então a gente vai ter essa visualização aqui quando a gente clicar no menu iniciar e aí a gente vai ter lá em todos os programas acessórios. E aí a gente vai ter vários itens já pré-configurados, né, já pré-instalados quando a gente utiliza o Windows 7. E a gente pode utilizar qualquer um desses. Então esse aí é o menu acessórios também, está disponível também na apostila, no caderno da disciplina. Janelas, esse conceito de janelas aqui não é a janela da nossa casa, né? Na informática, uma janela é uma área visual contendo algum tipo de interface gráfica. Tá? Então as janelas são geralmente apresentadas como objetos bidimensionais, retangulares, organizados em uma área de trabalho. Então a gente vai ver que todos os programas que a gente utiliza no computador, no Windows 7, ele é apresentado em forma de janela. Isso aqui é o que é chamado de janela, tá, gente? Cada um desses quadradinhos, desses quadrados que contém o programa funcionando, são as janelas. E aí, para exemplificarmos uma janela, utilizaremos, né, a janela de um aplicativo do Windows, o bloco de notas. Então a gente vai só conhecer a estrutura de uma janela. Para abri-lo, para abrir o bloco de notas, clique no botão iniciar, todos os programas e acessórios. E lá dentro de acessórios a gente vai ter bloco de notas. E a gente vai conhecer aqui que toda janela possui basicamente uma barra de título, o botão minimizar, maximizar, minimizar, maximizar e fechar e a barra de menus. Vamos ver onde é que estão dispostos todos esses itens? Então aqui a gente tem aqui a janela, ó. Essa aqui é a janela do bloco de notas. E aqui na janela do bloco de notas a gente tem aqui a barra de menus, onde vai ter aqui os menus que eu posso executar. Ok, gente? O 2, barra de título, onde vai ter aqui o título do meu programa, o nome que eu dei para
para a tarefa que eu estou realizando no programa. O botão minimizar, quando eu quero minimizar, quero diminuir essa janela, eu clico aí. O botão maximizar, que é quando eu aumento a janela. E o botão fechar, que é quando eu fecho essa janela. Ele vai perguntar se eu vou querer salvar ou não. A gente vai ver isso no conteúdo de Word. E a barra de rolagem, que é justamente essa barra que fica aqui para quando o texto fica muito extenso, eu posso rolar aqui a barra de rolagem. Essa é a estrutura da janela do Windows. Então aqui a gente vai ter a barra de menus, contém um conjunto completo de operações. Isso aqui é a parte conceitual, tá? Isso aí depois vocês podem ver com mais no caderno da disciplina. Né? Possíveis de serem realizadas em uma janela. Então vai ter lá todas as operações que é possível realizar na janela. A barra de título vai mostrar o nome do arquivo, né? Ou então o nome do aplicativo, né? Como a gente tem aqui o bloco de notas e o nome do arquivo. Tá? E o barra de menu está aqui, o que eu posso realizar dentro do meu programa. Então é só para a gente conhecer, né? Então a gente vai conhecendo esses aspectos da janela. Minimizar, acho que todos vocês conhecem, esse botão vai ocultar a janela na área de trabalho, vai ficar o programa vai ficar na barra de tarefas, vai ser minimizado. Maximizar, esse botão aumenta o tamanho da janela, vai ocupar toda a área de trabalho. E fechar, este botão fecha o aplicativo que estará sendo executado, né? Então ele vai fechar o aplicativo. Para a gente finalizar o nosso conceito, finalizar a nossa, né, nesses momentos finais da nossa aula, vamos falar do painel de controle, que tem por finalidade controlar todas as opções que alterem componentes básicos ou técnicos do Windows. Então, tais como data e hora, eu posso alterar no painel de controle, configurações do mouse, configurações do teclado, opções regionais, idioma, entre outras coisas. No painel de controle, eu posso configurar todas as funcionalidades do meu computador. Tá? Então, como é que é a imagem do painel de controle? Então, para você que nunca visualizou o painel de controle, então ele vai ter aqui, eu vou poder fazer alguns ajustes no computador. Tá? Então vai ter aqui ajuste de sistema e segurança, rede, internet, hardware, programas que eu posso instalar e desinstalar, entre outras coisas, né, como a conta. E aqui outras características, aparência, configuração de relógio, facilidade de acesso. Tudo isso a gente pode realizar através do painel de controle. E aí, criando pastas. Outro mecanismo importante para a gente fazer é criar pastas, né? As pastas servem para melhor organizar os arquivos digitais em um computador. Tá? É possível criar, editar e excluir pastas no sistema operacional Windows, conforme a vontade do usuário. E como é que a gente faz para criar pastas? Né? Então a gente vai, para criar uma pasta, deve-se clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e em seguida selecionar a pasta e depois clicar em novo. Então a gente vai clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, essa aqui é a nossa área de trabalho, né, que a gente aprendeu na aula de hoje. Clica com o botão direito, vai aparecer esse menuzinho aqui e a gente vai clicar em, né, a gente vai clicar aqui em novo, pasta. E aí a gente vai aparecer aqui a imagenzinha, né, de um ícone que a gente viu que está presente na área de trabalho, e esse ícone a gente coloca o nome que a gente desejar para essa pasta. Tá? Então clica com o botão direito, escolhe novo e aí pasta. E a gente vai poder criar uma nova pasta na nossa área de trabalho. E aí depois que a gente realizou todas as ações, a gente vai desligar. Como é que se desliga o Windows 7? Né? Quando optamos por desligar, o sistema operacional fecha todos os programas e com isso, quando o computador for desligado novamente, for ligado novamente, ele terá que carregar todo o sistema operacional. Então lá no menu iniciar, a gente clicando no menu iniciar vai ter lá a opção de desligar. Tá? Então, uma das opções que nós temos no menu iniciar, além de acessar todos os aplicativos presentes, a gente pode acessar o painel de controle, gerenciar as configurações, né, da máquina através do painel de controle, podemos criar
né, abrir alguns arquivos importantes e daí, nesse menu iniciar, a gente pode também, né, escolher a opção de desligar o computador. Então, agora é o nosso momento de tirar as dúvidas. Você anotou suas dúvidas referente ao que o professor Marcel acabou de explicar? É importante que você tenha anotado. Aí, próximo a você vai ter o seu tutor presencial. É o nosso parceiro aqui da equipe que vai te orientar e também tirar suas dúvidas. Você também pode encaminhar suas dúvidas através do chat que está disponível nesse momento. E eu acredito que você já tenha feito o seu cadastro, informado o seu CPF, né? Até mesmo para ter acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Em caso de dúvida, pode encaminhar aqui para a gente. Muito bem. Depois da explanação do professor Marcel, depois do que a gente já conversou aqui a respeito das atividades, um pouco da contextualização histórica, um pouco da questão da tecnologia no mercado de trabalho, na vida do indivíduo, nós vamos agora realizar algumas atividades de fixação para que você possa compreender melhor esse conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje. Então, vamos agora ao nosso primeiro momento. Primeira questão. Acompanha aí no seu roteiro qual é a importância da informática na formação profissional. É importante que você organize de uma forma bem objetiva, falando um pouco dessa formação profissional. Segunda questão, o computador é formado por partes, conforme você acabou de observar aí com o professor Marcel. Você ouviu essas partes, então você agora vai explicar cada uma das partes do computador, sendo o gabinete, o monitor, o teclado e o mouse. Então você vai identificar aí, nessa questão 2, essas partes do computador. Terceira questão, para que serve o sistema operacional? É importante que você tenha bem claro essa informação aqui, para que serve o sistema operacional. Quarta questão, na área de trabalho, conforme também o professor Marcel explicou detalhadamente, existe a barra de tarefas. Qual é o principal objetivo da barra de tarefas? Você vai responder também aí no seu questionário qual é o objetivo dela. E a quinta questão, uma janela no Windows representa uma interface gráfica. Quais são as características de uma janela? Essas questões foram organizadas de forma bem objetiva, de modo que ela venha contribuir para a sua reflexão referente ao assunto de hoje. Então, você vai ter um tempo aí para realizar as tarefas e logo mais a gente volta com a correção. Então, agora vamos à correção da nossa atividade, das 5 questões que você acabou de fazer aí no seu polo. Na primeira questão, qual é a importância da informática na formação profissional? Então, essa aqui foi a primeira questão. Nós vamos agora voltar lá no tópico da correção para você acompanhar aí qual foi a sua resposta. Então, a resposta é: a informática pode ser conceituada como o ramo da tecnologia que trata do processamento de informações ou dados por meio do computador e tornou-se ele, o computador, fundamental e mudou o perfil dos empregados na nossa sociedade.
Observe aqui para essa resposta, questão 1, algumas palavras aqui-chave são importantes. Então, essa informática ela pode ser conceituada como ramo da tecnologia, importante deixar isso bem claro, ramo da tecnologia, onde se trata do processamento de informações. Então, ramo da informática, da tecnologia, com foco no processamento de informações. Se a sua resposta teve essas palavras-chave aí destacadas, ela está correta, mas é importante deixar claro também que a sua compreensão em relação ao que a gente estudou é importante também. Vamos agora à correção da segunda questão. Não esquecendo que a gente volta na questão, para a gente fazer uma leitura para situar você. Questão 2, a pergunta foi: o computador é formado por partes. Você vai explicar, né? Explicou aí na sua atividade, cada uma das partes do computador, sendo o gabinete, o monitor, teclado e o mouse. Vamos aqui à questão 2. Aqui nós temos, né, o computador, aqui o monitor. Lembrando que hoje, com tanta novidade no universo da tecnologia, nós temos as telas planas, LCD e diferentes formas também, né? O gabinete, essa parte aqui, ó, você identificou aí. O mouse exatamente para você navegar com mais segurança. Hoje também o mercado disponibiliza diferentes modelos, tamanhos, então essa peça aqui é importante, que é o mouse. E o teclado também. O teclado compõe aqui essa questão 2 também como resposta. Vamos agora voltar na questão 3. Na questão 3, para que serve o sistema operacional? Para que serve o sistema operacional? Vamos aqui chegando à tela dessa resposta. Questão 3, anote aí. O sistema operacional é um software responsável por fazer com que nós, seres humanos, consigamos ver as funções do computador e fazer com que ele, que é uma máquina, entenda o que nós queremos dele. Então aqui você observa a resposta da questão 3. É importante também deixar claro que o seu entendimento em relação a esse questionamento também é importante, porque é importante a sua compreensão também. Aqui nós temos uma resposta para te orientar, mas a tua resposta também é importante. Vamos voltar aqui na pergunta referente à próxima questão, que é a questão 4. A pergunta foi: na área de trabalho existe a barra de tarefas? Qual é o principal objetivo da barra de tarefas? Então vamos voltar lá na correção da questão 4. A resposta é: a barra de tarefas mostra quais as janelas estão abertas no momento, mesmo que algumas estejam minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo assim alternar entre estas janelas ou entre programas com rapidez e facilidade. Então aqui você observa, exemplificando o que a gente acabou de falar, essa barra de tarefas e de que forma elas podem ser trabalhadas. Vamos voltar agora na pergunta da questão 5. Uma janela no Windows representa uma interface gráfica? Quais são as características de uma janela?
Então, vamos voltar lá na resposta da questão 5. Então, observe aqui a numeração correspondente à resposta. Aqui na questão, no tópico 1, nós temos a barra de menus. Aqui, como você pode observar, na barra de título, aqui, onde está exemplificada a barra de título, botão minimizar, aqui, onde você vai ocultar, clicando aqui você oculta essa janela. O quarto botão, maximizar, aqui você amplia essa janela. E a quinta, você vai fechar. Você clica no botão fechar. Aqui nós temos o sexto tópico, a barra de rolagem, onde você, ao clicar aqui, você faz esse procedimento. E aqui nós temos a borda. Aqui, clicando com o mouse, você faz esse procedimento. E assim também ampliando e fazendo esse lado a lado aqui. Então, só revisando aqui, barra de menus, barra de título, minimizar, maximizar e fechar a janela. Barra de rolagem, aqui nessa lateral do seu computador, e a borda, conforme já foi dito. Então, feita a correção das 5 atividades, você com certeza deve ter observado de forma mais atenta como se dá essa possibilidade de navegar no seu computador, conhecendo cada uma das ferramentas que você pode estar utilizando. É importante também destacar que nesse exercício você utilizou perguntas de caráter subjetivo também, mostrando o seu entendimento, e há outras propriamente objetivas, onde você teve que pontuar quais são de fato, no caso aí do mouse, da tela, do teclado, você teve que conhecer realmente essas partes do computador. Muito bem. Com a correção dos exercícios, a gente termina nossa terceira aula de hoje. Para a próxima aula, nossas recomendações são as seguintes: que você procure acessar um ambiente virtual de aprendizagem. Lá você encontrará material de estudo, faça uma revisão. As suas dúvidas você encaminha para a gente ou fala com o seu tutor presencial. O material impresso, brevemente vocês estarão recebendo para auxiliar nesse estudo, nessa busca aí pelo conhecimento nessa área da tecnologia. E também procure dedicar algumas horas para estudar. É importante porque quanto mais você estudar, mais você vai fixando esses conteúdos, esses conceitos, e quem vai sair ganhando é você. Nós queremos aqui nesse momento agradecer a sua atenção, a sua dedicação aí com o seu momento de estudo, e nós nos encontraremos na próxima aula, na nossa quarta aula, na próxima terça-feira. A todos desejamos uma boa semana e bons estudos.